correta. E era essa Torá que, lembra no final, nós vamos ver aqui, no final do Sermão da Montanha, diz que os líderes de Israel se maravilhavam do seu Torá de Darré. Se maravilhavam da sua Torá. É o que diz no original. Quando ele terminou o Sermão do Monte, os fariseus se maravilhavam da sua Torá. Meus irmãos, nós temos que começar a ver o Sermão do Monte como a grande revelação da Torá que Yeshua trouxe para você e para mim. E era essa Torá que a igreja do primeiro século perseverava nela. Mas não era só na Torá, não. Eles perseveravam na Torá dos apóstolos e na comunhão. Meus irmãos, olha o que Lucas escreve. O estar na doutrina dos apóstolos era tão importante para aquela comunidade quanto a comunhão. O estar na doutrina dos apóstolos, entender a Torá de maneira correta, era tão importante como partir o pão. Era tão importante estudar a Bíblia como orar. Perseveravam na doutrina correta, perseveravam na comunhão verdadeira, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Os 4 pilares da restauração. Nosso ministério, se eu entendo da maneira correta, foi chamado para trabalhar bastante nesse primeiro pilar, na Torá dos apóstolos. E você não vai conseguir entender a interpretação que Jesus deu da Torá. Esse é o erro do cristianismo. Tentar entender um princípio, um estudo judaico, sem querer saber nada de judaísmo. Querer entender Jesus como grande mestre Deus, sem entender de onde ele veio. Qual é a sua raiz? Qual é a sua origem? Qual é a sua missão? Isso que nós estamos restaurando. Existem ministérios sérios que estão trabalhando em outro pilar da restauração, na comunhão. Tem congregações e grupos que nós invejamos aqui, em termos de comunhão e partir do pão. Oxalá tivéssemos a comunhão que muitas igrejas têm. Nós aqui da Hartzion, você que está me assistindo aí, lembre-se que é tão importante quanto estudarmos a Torá, é termos comunhão. É tão importante quanto estudarmos a Torá, é partirmos o pão. É orarmos. Intercedermos. E a continuação do verso diz que seguindo esse trajeto, seguindo essa fórmula, Torá verdadeira dos apóstolos, comunhão, oração, partir do pão, seguindo essa fórmula, muitos prodígios e maravilhas eram operados por meio dos apóstolos. Muitas vezes a igreja tenta voltar, quer se parecer novamente com a igreja de Atos. Ela busca o poder, ela lê ali que a sombra de Pedro curava, ela lia que os apóstolos ressuscitavam pessoas, doentes eram curados quando eram chamados à frente da igreja, quando eram ungidos, cegos viam, surdos ouviam, mudos cantavam. Coisas sobrenaturais aconteciam quando os líderes estavam em perseguição, quando a igreja estava em perseguição. Querem ressuscitar o resultado, mas não querem ressuscitar a fórmula. Só vamos entrar no poder, nas maravilhas e nos milagres da igreja do primeiro século, se restaurarmos a fórmula que a igreja do primeiro século utilizava. Torá dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração.
Yeshua explana no Sermão da Montanha o que seria essa Torá dos apóstolos. O que é a Torá na Nova Aliança? Não é a Torá da Nova Aliança, é a Torá na Nova Aliança. A Torá é a mesma. O Pentateuco é o mesmo. As palavras são as mesmas. Yeshua começa o Sermão da Montanha dizendo algo que muitos desmentem Yeshua hoje. Com o que ele abre o Sermão da Montanha? Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim complementá-la ou cumpri-la ou colocá-la novamente em seu lugar devido. Ele começa o discurso falando que ele não veio mudar nada, nem anular nada. Ele vai fazer com que você cumpra aquilo que está escrito da maneira correta. Isso para mim foi uma grande revelação. Por quê? Porque entre os judeus messiânicos, assim como existia no primeiro século, há um grande debate entre nós, líderes e representantes do trabalho judaico-cristão, judaico-messiânico, de um problema que era comum em Atos também. Qual a Torá que nós vamos ensinar para quem não é judeu? Nós não temos problema, nós guardamos a Torá assim como Pedro, como Paulo guardava. Paulo chegava diante do Sinédrio e dizia para os líderes de Israel, para os judeus mais ortodoxos da época: vocês não têm nada o que me acusar em relação ao cumprimento da lei e das tradições dos nossos pais. No verso 46 diz que diariamente os crentes perseveravam unânimes no templo. O que explica essas orações que ele diz aqui no verso 42. Aqui não é oração de ficar orando o dia todo, não. Essas não eram as orações que eram feitas no templo. Eram orações judaicas. Eles perseveravam nessas orações. Você cantou aqui comigo.